Sejam muito bem-vindos. Como eu prometi no último vídeo, hoje eu vou contar como foi deixar de fumar em 5 dias. Eu tinha acabado de participar de uma imersão de inteligência emocional onde tinha PNL e eu nem sabia ainda do que se tratava. Mas eu percebi que sim, quando a gente traz o cérebro positivo, as coisas acontecem de uma forma muito mais fácil. E eu fiz o seguinte: quando eu estava fumando, eu olhava para aquela fumaça, eu sabia que estava poluindo o meu pulmão. Eu olhava para aquela fumaça, eu lembrava de toda a visualização que eu tinha feito a respeito de doenças que o cigarro pode causar. Eu olhava para aqueles bilhetinhos que eu preguei pela casa e eu entendia que eu era mais forte que aquele cigarro, mais forte que aquele vício e que eu podia sim conquistar aquilo. Tantas outras vezes eu tinha conquistado coisas da minha vida e fui trazendo aquela sensação de que sim, se eu quisesse eu poderia parar de fumar. Aí eu olhava para a unha, estava amarela, não dava nem para fazer uma francesinha mais porque não durava um dia. Eu olhava para casa com cheiro de cigarro, então durante o tempo que eu estava com o cigarro na mão, eu ia atribuindo àquele ato coisas negativas. E fui diminuindo. Se eu fumava 6 cigarros, eu passei para 5, depois para 4. E fui também adiando a hora que eu fumava. Se eu fumava na parte da manhã um cigarro, eu passei a fumar só na parte da tarde. Só depois do almoço eu começava a fumar. Fui diminuindo. E enquanto tudo isso acontecia, meu WhatsApp chegava a mensagem de que sim, eu estava no caminho certo, de que era muito bom eu ter tomado essa decisão, que para minha saúde ia ser ótimo, que eu tenho uma filha e que ela ia se orgulhar muito de mim, que eu não precisava mais daquela bengala emocional, que eu poderia colocar outras coisas maiores e melhores no lugar. Então eu fui condicionando o meu cérebro e da mesma forma, quando eu não estava fumando, estava fazendo alguma coisa prazerosa, como caminhando, fazendo atividade física, comendo alguma coisa que eu gostava muito, tocando violão e imaginando tudo aquilo sem o cigarro. Para que eu tinha que fumar um cigarro depois? Se estava tão bom, se eu tinha algumas situações que me davam tanto prazer, para que eu precisaria trazer uma coisa que é tão ruim para aqueles momentos que significavam tanto, que eram tão bons, que eram tão prazerosos? E aí eu fui esquecendo do cigarro. Então deu para entender, quando tá fumando, tudo é negativo. Todas as lembranças negativas. E quando você não está fumando, todas as lembranças são positivas. E aí entra um grande vilão. Quando você deixa de fumar, normalmente você quer substituir aquela situação por alguma outra coisa. E muita gente desconta na comida. Então o que você tem que fazer nesse momento? A troca tem que ser consciente. Que tudo que você combina antes com seu cérebro é muito mais fácil de ser cumprido. Então o que eu fiz? Eu troquei o ato de fumar por água gelada e cenoura crua que eu deixava picadinho em palitos dentro da geladeira. Teve um dia que aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu tomei a água e aí esqueci de comer a cenoura. Ele gritou lá dentro: e a cenoura? Foi desse jeito. Você pode comprovar isso aí quando você fizer as suas trocas conscientes. Agora é o seguinte, né, gente? Não dá pra trocar por chocolate, por outro vício, porque senão você vai trocar uma coisa por outra, né? Remédio. E trocar 6 por meia dúzia não é a proposta aqui. A gente quer realmente se livrar de uma coisa que é negativa. Uma coisa muito interessante foi que eu parei de fumar antes da data que eu estipulei. Portanto, eu não lembro a data que eu parei realmente de fumar. É como se eu não desse importância para aquele fato, porque todas as vezes que a gente fica lembrando daquilo, falando quantos cigarros deixou de fumar, quanto dinheiro economizou, tipo aqueles aplicativos que tem pra gente seguir passo a passo, a gente lembra do cigarro todos os dias, né? Se a gente tem que ficar mais um dia sem fumar, por mais um dia sem fumar, a gente traz aquela lembrança para o nosso consciente todos os dias e isso não é legal. Então o lance é realmente esquecer. Tipo quando você termina com alguém e fica ali olhando o WhatsApp, as conversas antigas, as fotos, vai esquecer com facilidade? Não. Então a gente tem que deletar todo aquele conteúdo, toda aquela lembrança, o cinzeiro que ficava pela casa, o maço de cigarro que a gente guarda como recordação. Não precisa de nada disso, deleta tudo isso. Aí você vai me perguntar se não dá mais vontade. Bom, hoje realmente não dá mais vontade.
Eu posso tomar uma cervejinha que tá tranquilo, eu posso tomar um café que tudo bem, eu nem lembro do cigarro depois. Eu tô fazendo esse vídeo aqui falando de cigarro praticamente toda semana e realmente não deu vontade de fumar. Foi uma coisa que esse caminho neural substituí por outras coisas e ele simplesmente deixou de existir. Então, quais as práticas que eu vou te ensinar a colocar no lugar? Eu comecei a meditar e eu achei que foi uma coisa muito boa para mim. Comecei a ler mais também. Então, quer dizer, eu substituí um comportamento negativo por coisas boas que me agregam, que trazem prazer, que trazem felicidade. E você vai substituir aí pelo que você quiser, pelo que você gosta. De repente, não sei, um curso de inglês, tocar algum instrumento. E enquanto não estiver automatizado você ser um ex-fumante, essas lembranças vão ficar voltando. Então você precisa colocar algo no lugar, mas algo previamente combinado. Bem, atividade física eu sempre fiz, mas era muito engraçado que eu fui cantando uma musiquinha de ex-fumante. Sabe quando você pega uma música infantil mesmo, dessas que, igual chiclete, né, que você canta uma vez e não esquece nunca mais? Pois é, eu substituí a letra por letra onde eu falava que eu era ex-fumante. Eu não vou cantar aqui porque eu acho que eu já não tenho essa desenvoltura toda para fazer isso, mas aí você pode criar sua própria musiquinha aí. Gente, eu passo pelo local até hoje, onde eu caminhava na época, e a musiquinha vem na minha cabeça. A gente não se esquece de tudo que a gente vivencia. E aí um cheiro te traz aquela lembrança, uma música te traz aquela lembrança, fica tudo armazenado aqui dentro. Então, se eu posso armazenar coisas boas, depende de mim julgar tudo pro que eu realmente quero na minha vida. Bom, então depois de tantas tentativas para parar de fumar, eu já tinha tentado com remédio, na raça, só com água gelada, mas eu nunca imaginei que eu poderia condicionar o meu cérebro para eu conseguir atingir o que eu queria. Então, dessa vez, utilizando a ciência a meu favor, eu consegui realmente colocar um ponto final nesse vício e me tornar ex-fumante. Eu espero de coração ter contribuído para o seu processo e que você realmente se torne um ex-fumante. E esse foi o nosso último vídeo da série Parar de Fumar é Fácil. Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo.